E aí, beleza? O que você acha da ideia da expressão não devemos julgar? Não julgueis para não serem julgados. É uma ideia bíblica, né? É um conceito da Bíblia que as pessoas tiraram e virou uma ideia popular, né? Mas vamos lá. Será que a gente deve julgar as pessoas? O que seria julgar as pessoas? O que eu penso? Devemos julgar sim. Devemos julgar sempre e profundamente e com detalhes. Explico, né? A ideia de julgar não pode ser a ideia negativa que se criou, né? Criou-se a ideia de que julgar é errado, que a gente não pode... A parada não deve tirar conclusões, né? Seria a parte da... Se é um julgamento, seria a parte da condenação. Então não devemos condenar as pessoas, mas as pessoas pegam a palavra julgar e não dão um sentido completo à palavra. Julgamento envolve defesa, acusação, juiz e a decisão, a condenação ou não, ou absolvição. Eu acho que quando as pessoas falam não devemos julgar, não devemos condenar. Mas se a gente for ver pela lógica da coisa, a gente precisa julgar as pessoas, a gente precisa, na nossa mente, avaliar bem a situação, ter lá o advogado de defesa da pessoa, o advogado de acusação, ter o juiz, a gente ponderar sobre os assuntos, usando essa linguagem de julgamento, né? Tá aqui, tô com os textos bíblicos aqui que falam sobre isso, e a Bíblia também fala a mesma coisa que eu tô falando. A Bíblia não fala porque a Bíblia não diz que é pra gente não julgar, ela diz que é pra gente julgar. Só que as pessoas aparentemente não sabem ler direito. Aqui, o que a Bíblia diz? Mateus 7:1: não julguem para que não sejam julgados, pois da mesma maneira como vocês julgam os outros, Deus também julgará vocês. Veja, tem que entender a linguagem da Bíblia. A Bíblia está falando aqui, não julguem, mas ela está dando o contexto, o complemento. Tem que ler o texto todo, tem que ler toda a ideia, né? Ela está falando que você deve julgar sim, só que a mesma régua, medida que você usa, Deus vai olhar lá na hora que ele vai te julgar. Se você acredita na Bíblia, acredita que Deus vai te julgar uma hora, ele vai usar a mesma medida. Ele vai chegar, você foi tão chato com as pessoas, julgando elas, criticando elas, condenando elas nesse sentido, que eu vou ser mais rígido com você nesse ponto. Se você for um cara que foi extremamente moralista e tal, Deus vai te cobrar mais no seu julgamento. É isso que o texto está falando. Mas se leu a continuação do texto, Jesus está falando que antes de você acusar e mostrar o erro do próximo, do seu amiguinho, e falar, pô, você tá com um cisco no olho, você tem que primeiro tirar a trave que tá no seu olho, tirar o tronco que tá no seu olho. É o texto que fala isso, né? O que isso quer dizer? Antes de você criticar o outro, você tem que ver se você tá fazendo aquilo que você tá condenando. Se às vezes é uma coisa que o outro tá fazendo errado, mas você tá fazendo pior. E antes de você falar qualquer coisa, você precisa fazer essa análise. Mas a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é o julgamento, outra coisa, e dentro do julgamento tem defesa, acusação, juiz. Outra coisa é você dar opinião. Não estou falando de dar opinião, acho que dar opinião é uma coisa que não tem que ficar dando opinião de ninguém. Nem acho que tem que ficar dando opinião sobre ninguém. Uma coisa é a gente pensar para nós mesmos, para nossa tomada de decisão. Eu vou avaliar as pessoas ao meu redor para saber, essa pessoa aqui eu posso ser amigo, essa daqui não dá, essa aqui eu posso deixar meus filhos perto, essa daqui não dá. Preciso ter essa análise, eu não posso confiar em todo mundo. E meus critérios de avaliação não vai ser, porque fulano é da religião tal, aceito. Fulano é orientação sexual tal, não aceito. Não pode ser isso, porque você está julgando errado, está avaliando errado. Porque não é porque a pessoa da religião que ela vai ser boa, não é porque a pessoa de religião tal que ela vai ser ruim, que ela, enfim, não é assim que funciona a vida. Tá avaliando e julgando errado. O que a Bíblia fala, na verdade, é isso, para a gente julgar corretamente as pessoas. Mas não fala nada para a gente não fazer isso. E tem outro texto, João 7:24, fala: não julguem de acordo com as aparências. Aparências, a palavra poderia ser melhor, não julguem superficialmente, não julguem pela primeira aparência, né? Pelo que
aparentemente parece, né? Ficou redundante, aparentemente aparece. Talvez a tradução em português aqui não deu para entender o contexto geral. Se lê o contexto geral, que está falando no texto aqui que eu estou lendo, João 7:24, lê os versículos anteriores, vai entender. Não vou ler não, porque isso está bem óbvio. Porque o final do texto diz: mas julguem da maneira justa. Ou seja, é para julgar, só que corretamente. E fica essa ideia popular, resumindo, finalizando. Fica essa ideia popular que a gente não pode julgar as pessoas. As coisas acontecem e na nossa frente a gente está vendo, aí automaticamente a gente tem essa ideia, as pessoas têm essa ideia que não pode julgar e simplesmente não avalia a situação, não entende o que está acontecendo. E eu, pelo que eu observo da realidade, eu vejo muitas pessoas fazendo isso. As pessoas não avaliam a situação, as pessoas parecem que fecham a cabeça e não pensam sobre o assunto. O que é ruim, que não é, eu acho que é o contrário do que está falando aqui na Bíblia que a gente devia fazer. É o contrário da lógica, né? Se acontece a situação, você precisa avaliar bem, entender o porquê, ter empatia. Por que a pessoa fez isso? A pessoa tá com a roupa furada. Aí, sei lá, pô, fulano tá com a roupa furada, você veste mal, hein? Pô, tá tudo errado. Você fez um pré-julgamento ali superficial. Não deveria ser assim. Você deveria aprofundar. Por quê? Será que a pessoa está passando dificuldade? Será que o dia dela foi ruim? Será que furou no caminho de vir no trabalho? Tá entendendo? O julgamento correto é você aprofundar no assunto. Não é você simplesmente fingir que não viu. E o que acontece? Quando o nosso subconsciente, quando a gente vê uma coisa e finge que não viu, ou tenta não ver, aí fica gravado lá no nosso subconsciente o que aconteceu, né? Aquela impressão negativa. Você vê a pessoa com a roupa furada, com aquela impressão ali é negativa. Ninguém acho que ninguém quer ficar sendo conhecido como mal vestida. A pessoa com a roupa furada, as pessoas vão achar que ela está mal vestida. Um exemplo, não interessa que a pessoa está fazendo, que você acha que ela está fazendo errado. Você precisa, esse é o ponto, você precisa avaliar a situação. Por que eu acho que isso aqui é errado? Por que eu acho que a pessoa está com a roupa furada errada? Às vezes é o estilo dela. E você, em vez de você manter essa visão lá no seu subconsciente negativa da pessoa, primeira opinião que você não avaliou bem, você trazer para o seu pensamento consciente, trazer para a luz, né, para você pensar realmente sobre isso e avaliar a situação melhor. E às vezes você está criticando a pessoa que está com a roupa furada e você também está. Enfim, tem vários quando você pensa no assunto, você pode ir para vários caminhos e compreender melhor a situação e viver melhor em sociedade. Acho que é isso, o ponto é esse. E tchau, valeu, é isso mesmo.